Boa tarde, minhas amigas, boa tarde, meus amigos. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje é 14 de agosto de 2025. Nesse horário, nós estudamos essa obra, Diversidade dos Carismas, Teoria e Prática da Mediunidade, de Hermínio de Miranda. Estamos estudando ainda o capítulo 16, Semiologia da Comunicação Mediúnica, né? Esse capítulo é muito instrutivo, muito bom. Estamos aprendendo coisas fantásticas aqui. Mas, nesse momento, vamos todos nós elevar o nosso pensamento ao alto, ao nosso Pai Criador, a Jesus, o médico das almas, aos espíritos amigos, agradecendo a oportunidade que o Pai nos concede, estarmos aqui reunidos para estudar, para aprender, para crescer. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos permita, né, ter uma caminhada edificante e que a gente possa oferecer àqueles nossos irmãos mais necessitados o fruto dos nossos aprendizados, para que todos possam aprender, para que todos possam crescer juntos. E sempre pedimos a Deus pelos nossos irmãos mais sofridos, né? Que são muitos, os que estão sofridos, necessitando da misericórdia do Pai. E assim, envolvidos por essas bênçãos, né? Nós pedimos ao Pai que nos dê a permissão para iniciarmos o nosso estudo da tarde de hoje, graças a Deus. Meu Deus, que assim Bem, seja. gente, é, eu vou começar a ler no parágrafo anterior, de onde eu parei, quando diz assim: espíritos que se apresentam como guias com controles permanentes. Os controles são aqueles espíritos, né, que nós já aprendemos aqui, que tem uma situação, às vezes, um pouco diferente daquilo que nós entendemos como guias, né? E esse termo controle é muito usado lá na América, na Inglaterra, né? Não é um termo usado aqui no Brasil. E o que a gente estuda como orientador, como guia, é um pouco diferente desse. Tem pontos que é semelhante, De mas tem guias. pontos que são diferentes. Então, ele diz aqui, no parágrafo anterior, espíritos que se apresentam como guias ou controles permanentes, mas se revelam autoritários, impacientes, sempre prontos a ditar ordens, impor rituais, vestimentas ou posturas exóticas, ou pregam doutrinas peculiares, precisam ser considerados, com senso crítico severo, extrema cautela, para que o grupo não se envolva em dificuldades imprevisíveis e deixe de realizar tarefas proveitosas, para as quais, porventura, estivesse programado. Então, olha só, ele dá aqui algumas características desses controles. Então, ele diz aqui, olha só, presta bem atenção a isso. Guias ou controles permanentes. Então, aquele que fica ali o tempo todo, controlando tudo. Mas se revelam esses espíritos que se dizem guias ou controles, que estão sempre ali, são permanentes, mas que se revelam autoritários, impacientes, sempre pronto a ditar ordens, impor rituais, vestimentas, posturas exóticas, pregam doutrinas peculiares, quer dizer, estranhas, um pouco diferentes, precisam ser considerados com senso crítico severo, extrema cautela, para que o grupo não se envolva em dificuldades imprevisíveis e deixe de realizar tarefas proveitosas para as quais, porventura, estivesse programado. Então, lá da Europa, dos Estados Unidos, é muito comum até esses guias, com essas características, orientando grupos. Aqui no Brasil, pelo menos que eu já estudei até hoje, quando um, vamos dizer assim, orientador espiritual pessoal da pessoa, do grupo, se revela assim, o que os amigos espirituais dizem? Se afaste deles. Não é isso que eles dizem?
se afaste deles. Então, se você tem um grupo, o que ele está dizendo aqui, é preciso ter senso crítico e extrema cautela para o grupo não se envolver em dificuldades. Então, se um controle, um guia desse apresenta na sua casa espírita, querendo impor rituais, vestimentas, né, como tem até um personagem da internet, ele é de uma igreja pentecostal, mas ele se veste com uma roupa, tipo uma bata colorida. Às vezes é rosa, às vezes é amarela, às vezes é verde. Eu vou ver se eu salvo o vídeo e mando para vocês. E ele bota um chapéuzinho, aquele igual de papa de igreja. Ele usa aquele chapéuzinho, tipo esse que eu estou usando, assim, de papa de igreja, mas aquela vestimenta comprida, redonda, de seda, com uma capa, mas é a igreja pentecostal. E ele dança girando, girando, para lá e para cá, girando. Vai girando. Cada dia ele está de uma cor diferente. Tá, a roupa dele de uma cor diferente. E é uma igreja pentecostal. Ele disse que é Deus que manda ele usar essa roupa. Entendeu? Que é Deus que manda ele vestir essa roupa redonda e roda que nem uma mãe de santo. É, 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 ele diz que é Deus que manda. Então vamos dizer que numa casa espírita, né, tenha um guia desse mandando fazer rituais, acender velas, né, rituais, acender velas, todo mundo botar uma cor diferente, uma roupa de cor X, fazer procissão dentro do centro, acender incenso e outras coisinhas mais. vai dar certo. Ele manda a gente tomar cuidado. Então, aqui, pelo menos no Brasil, que eu já estudei, se aparece um grupo desse na casa espírita, a ideia do grupo é o quê? Não ter atenção a eles. Trate com educação, mas não demonstre interesse em ouvir suas mensagens, em seguir suas orientações. Porque esse tipo de situação que ele colocou aqui, autoritarismo, impaciência, querendo impor rituais, ditar ordens, vestimentas ou posturas exóticas, ou pregar doutrinas estranhas, tudo que Kardec diz para a gente não seguir. Né? Kardec fala isso o tempo todo, para a gente não seguir esse tipo de grupo. E os outros espíritos que a gente conhece também. Ivone Pereira, André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda, todos eles dizem assim, cuidado com isso. Então, aqui no Brasil, a nossa orientação é essa. Aparecer o espírito assim, a gente busca ajudar. Mas se a gente percebe que ele quer comandar o negócio desse jeito, olha, pode parar. Porque o que a gente Nada a aprende ver. desses espíritos orientadores é o quê? Carinho, paciência, né? Amor, tolerância. Às vezes é certo que o orientador da casa precisa ser firme, mas não quer dizer autoritário, ditando ordens. Quem fazia assim, se não fizer assim, fecha a casa. Não é assim. Como um ditador de um país maluco desse aí, onde você tem que fazer o que ele manda fazer, se não fizer, ele manda te prender ou te matar. E, Né? lá, Então, um espírito desse, se você não seguir o que eles querem, eles te ameaçam, né? Até ameaçam os trabalhadores. Então, eles aqui no Brasil já tem essa orientação. Mas lá na Europa, eles dizem aqui, né, para o grupo tomar cuidado, né? Porque pode te afastar. Então, isso aqui, ó, é preciso senso crítico e extrema cautela com esses grupos. Isso aqui é para todo mundo, para que o grupo não se envolva em dificuldades imprevisíveis e deixe de realizar tarefas proveitosas, as quais proveito não estiver programado. Então, lá na Europa, em alguns países da Europa,
é bem possível, entendeu? É bem possível que é, alguns grupos tenham como líderes espíritos assim, os tais do controle, que o nome controle já está dizendo, né? Controle é quem gosta de controlar. Então, eles já chamam atenção para isso. Aí continua aqui. É muito conhecido no Brasil. Ah, tá. A atuação dos guias e controles que se identificam como índios aqui no Brasil, olha só, como índios, caboclos, preto-velhos, vovós ou crianças, especialmente, mas não exclusivamente na área da Umbanda. É aspecto esse que considero pessoalmente com grande respeito, mas sobre o qual não me sinto preparado para discorrer, mesmo porque existe ampla literatura a respeito, de autoria de pessoas bem informadas no assunto que eu. Então, você vai encontrar esses controles, esses espécies de controle, mas nessa outra denominação religiosa, que é Umbanda, Candomblé, entendeu? É mais comum esse tipo de controle nessa denominação religiosa. Mas ele diz, mas não é só na Umbanda, não. Você também pode ter na igreja evangélica. Entendeu? Você pode ter na igreja evangélica. Porque você vê algumas, eu às vezes recebo muito vídeo, né, de cerimônias em igrejas evangélicas, que você percebe que todo o movimento da reunião é como se fosse um centro de umbanda. O pessoal até chama de, tem um nome que dá, que é, eles falam como é que é? Evangélico Não é umbanda. descarrego? Não, não, não. Descarrego? Que é só, quando você vê um comentário no Facebook, tem os comentários, né? Aí nos comentários eles usam um nome que mistura umbanda com evangélico, com pentecostal. Poxa, Por quê? Porque às vezes você vê. Eu vou ver se eu acho alguns vídeos, né? Esses vídeos não são para a gente criticar, para a gente analisar. Você vai ver que o movimento deles ali na igreja pentecostal é bem parecido com banda. Inclusive, eles usam roupas como usam da Umbanda, a forma de dançar no salão, girando mesmo, tocando atabaque. Você vê as pessoas, nossa, então é, tá longe. as pessoas em transe. Entendeu? Transe. Você vê uma pessoa que está ali no grupo, né, que é como se fosse o médium, colocando a mão aqui, aí o cara desmaia, fazendo aquele movimento assim, entendeu? Você vê muito parecido com Umbanda. Ah, eles chamam de. Acho que o nome vem, não interessa. É muito parecido com Umbanda. Mas Candomblé, isso aí. candomblé não, né? Não, mas Não. nome de brincadeira que as pessoas dão, né? Misturando as duas, a igreja evangélica com Umbanda. Muito parecido. Eu vou ver se eu acho para mostrar para vocês. Mas é aquele. Ó, gente, não é para a gente ficar rindo de debochando. É para a gente Não, entender o que a gente está falando aqui. Como essas agremiações evangélicas tem uma. Está muito ligada à questão da Umbanda, muito ligada. Então você vê os médiuns, eles não chamam de médiuns, né? Eles dizem o Espírito Santo. Mas você vê médiuns, vários médiuns, em transe, rodando no salão. Uns caem, falam, entendeu? Você vê que aquilo é um médium de Umbanda. É muito parecido com Umbanda. Muito parecido com Umbanda. E aí ele fala, né, que esses controles, eles estão muito presentes, como índios, caboclos. E onde a gente vê índio, caboclo e preto velho? Não é na Umbanda e no Candomblé? É.
da Umbanda e do Candomblé. E aí ele diz, mas não exclusivamente na área da Umbanda, tem outras denominações também. No Espiritismo, uma casa séria, numa casa que faz um trabalho bem, assim, nos moldes de Allan Kardec, isso aqui não tem campo. Isso aqui não tem campo. Porque, inclusive, lá eles abrem o espaço no salão para o pessoal rodar, girar, entendeu? E isso não tem campo aqui, numa casa espírita, nem numa reunião pública, nem numa reunião de desobsessão. Mas nessas igrejas evangélicas, a gente vê, entendeu? Por isso que ele falou aqui. É muito conhecida no Brasil a atuação dos guias e controles que se identificam como índios, caboclos, pretos velhos, vovós ou crianças. Aonde a gente encontra isso? Nas religiões espiritualistas. Umbanda, Candomblé, Quimbanda e outros nomes que dão, né? Mas não exclusivamente na área da Umbanda. Então você vai encontrar também em algumas igrejas pentecostais. Aspecto esse que considero pessoalmente um grande respeito. Mas ele diz, ele não conhece essa área de Umbanda Candomblé, então ele não quer falar muito sobre isso. Aí aqui ele diz, é bom lembrar ainda que controles, em geral, quer dizer, não especificamente guias, nem sempre são entidades desencarnadas. Já até falamos sobre isso. Ele está querendo dizer aqui que o guia e o controle não precisa ser um desencarnado, que você pode ter, e isso é uma coisa, né, que a gente tem que até prestar atenção. A gente pode ter um guia e um controle encarnado. Olha aí. Então, isso aqui é bom lembrar ainda que controles em geral, e não especificamente guias, nem sempre são entidades desencarnadas. Embora sem condições de assumirem tarefas que exijam maior cota de presença e participação, podem, contudo, manifestar-se com alguma regularidade, principalmente no desdobramento. Porque às vezes a pessoa, ela é o médium, mas às vezes ela não frequenta nenhuma casa de umbanda, de candomblé, nem casa espírita, nem evangélica. Então, mas quando ela desdobra, ela vai procurar seus afins. Aquele, entendeu? Porque às vezes a pessoa não tem. Ela está aqui assim, eu no máximo vou numa igreja. Mas ela não tem condições de colocar ali essa questão de dominação dela. Mas quando ela está no desdobramento, aí ela pode ir aonde ela quiser, do desdobramento do sono. O espírito pode ir onde ele quiser. Então, de repente, esse espírito, vamos um exemplo. Vamos dizer que eu não fosse nem espírita, né? No máximo, eu fosse assistir uma palestra, fosse de uma igreja qualquer, ir lá, e católica, assistir minha missa e tudo mais. Mas eu tenho essa mediunidade, eu tenho esse controle, essa mania de controlar, de guiar. Mas eu, na minha vida comum, eu não faço nada disso. Mas quando eu desdobro, eu durmo, e meu espírito se liberta do corpo, aí eu posso ir a lugar que eu tenho atração. Então eu posso ir, de repente, para uma igreja evangélica dessa que eu falei. Chego lá e vejo um monte de médium. Eu estou no desdobramento do sono. Eu sou encarnada, mas eu estou em casa dormindo. Meu espírito está livre. Aí eu chego à noite, no desdobramento, eu posso ir numa casa espírita. Chego nessa casa espírita, ou chego numa igreja evangélica, eu vejo uma cerimônia dessas, como eu falei para vocês. E eu vejo um monte de médium. Pronto. Eu posso incorporar no médio daquele, entendeu? Eu posso ir num centro de Umbanda Candomblé, incorporar no médio lá. Eu estou desdobrada.
Eu estou em espírito. E lá, ao incorporar no médio daquele de Umbanda, de Candomblé, eu começar a dar ordens, ó, aqui vão funcionar assim, assim. E o pessoal sentir a minha força magnética, começa a me obedecer, sem saber que eu estou encarnada. Entendeu? Sem saber que eu estou encarnada. Eu sou um espírito desdobrado, com tanta força como os espíritos encarnados. Ou posso até ter mais. Porque não é porque uma pessoa está encarnada que ela não tem sua força magnética. Porque a pessoa, quando fala assim, espírito das trevas, oh meu Deus, estão lá das trevas. Mas tem espírito das trevas encarnado. Porque Deus, que é Deus de misericórdia, um dia todo mundo tem que encarnar para evoluir. E Deus também vai arrumar um jeito do espírito das trevas encarnar. Porque senão ele vai ser eternamente das trevas. Ele nunca vai evoluir. Então o espírito mau também encarna. Quer ver um exemplo de alguém que era muito mal, encarnou e hoje é o espírito bom? Larico. Todo mundo sabe que é Larico, não era? Um visigodo muito, muito mal, que matou milhares de pessoas, comandou exércitos, invadiu cidade, mandou tacar fogo em tudo, mandou estuprar mulheres, jogar um monte de criança dentro de igreja e tacar fogo. E hoje quem ele é? Jesus Gonçalves. Exatamente. Talarico, você poderia dizer que ela tem o espírito das trevas. Não, poderia? Larico. Você poderia, porque ele era mau. Quando ele matou, e não matou só com a facada, com a espadada, não. Matou mandando torturar. Torturas horríveis. Se você for estudar as torturas que esses povos ostrogodos, visigodos faziam, era terrível. Amarrava a pessoa num pau em cima da fogueira e deixava o pau. Sabe como faz com carne? No assando do churrasco? Coisas assim. Exatamente. Tirar toda a pele da pessoa, deixar a pessoa sem pele, carne viva e jogar sal grosso. Eram coisas, torturas, as piores que você pode imaginar. Alarico, ele foi Alarico 1 e o neto Alarico 2. Fez coisas abomináveis. E foi reencarnando, que Deus deu a ele a oportunidade de muitas reencarnações. Reencarnações sofridas, muito sofridas. Todas elas foram sofridas. Não teve nenhuma que não foi sofrida. A última, que foi de Jesus Gonçalves, foi muito sofrida também. E ele só se converteu ao cristianismo nessa última. Nessa última. Porque ele era ranceniano. E a dor do sofrimento da hanseníase era terrível, e que foi aí que ele Ele se viu converteu, a né? nora dele, né? A nora dele deu uma manifestação no enterro da segunda esposa dele, ele ficou assim. E ela falou com ele, porque foi interessante. É, ele estava no velório da segunda esposa dele, que a primeira morreu antes dele se tornar Rossini. Quando morreu a primeira esposa, ele ainda não era doente. Ele fica doente quando ele fica. Aí depois, ele casou com a vizinha, esqueci o nome dela, acho que era Anitta. Não tenho certeza se o nome dela era Anitta. Anitta. Se era Anitta ou tinha uma outra, não me lembro, que ele teve três esposas. Três. Já. Aí foi a segunda. Ele era viúvo, tinha três ou quatro filhos. E ele tinha uma vizinha, que também era viúva, e ela também tinha os três filhos.
ela ajudava ele. Ela cuidava das crianças para ele trabalhar. E nisso dela, aquela vizinha que ajudava ele a criar os filhos dele, porque ele tinha que trabalhar, então ela cuidava dos filhos dela e deles. Tipo, ele acabou gostando dela, ela também gostou dele, casaram e viveram algum tempo juntos, até que a doença dele apareceu. Apareceu. Aí os filhos dele, ele teve que entregar para os parentes, teve que se internar. E ela, que não tinha doença, se Ninita. internou com ele. Ela não tinha doença, mas ela disse que ia ficar com ele no hospital para cuidar dele. Aceitaram, ela ficou internada lá. Depois, um dos filhos dele ficou doente também. Foi Foi pra para lá. lá. Aí ficou ele, o filho e ela. E ela ficou lá com ele gostava muito dela, ela era muito boa. Aí ela contraiu um câncer, eu acho que foi de ovário, e ela morreu lá. No dia do velório dela, o filho dele já tinha uma mulher. O filho dele casou lá dentro, com uma outra doente, uma outra paciente, que era médium. No dia do velório da mulher dele, da segunda lá dentro do Hospital da Colônia, ele estava perto do caixão, né? Ele era ateu. Essa nora dele incorpora, ela era médium, incorpora em quem? Na mulher dele que estava no caixão. O espírito dela incorporou na nora e começou a falar com ele. E ele falava, "É com essa palhaçada, Ah, meu velho, ela, ah, meu velho. meu velho, deixa." Ela falava com ele coisas que eles dois, o casal, chamavam ele, meu velho, para com isso, deixa de ser cabeça dura, sou eu que estou aqui. E ele ficou, eu acho que é Ninita, eu não tenho certeza do nome dela, acho que é Ninita, um negócio assim. Ou Ninita ou outro nome que eu falei aí. Ninita. Ah, Não, outro nome que eu falei, qual foi? Anitta e Ninita. Foi Anitta e Nita, Nita acho que eu falou. nem tenho certeza do nome dela. E ela começa a falar com ele. E ele sai do velório, vai para o quarto dele. E ela parece que vai e fala um monte de coisa. Ele fica, entendeu? Ele fica encafifado, mas ele acha que é. Ainda, entendeu? Já começa a ficar bem desconfiado, mas não quer aceitar. Aí vem aquele lance da água, que ele estava com muita dor no fígado, por causa da doença. E aí ele pegou, tinha moringa dele com água, ele bota um pouco da água da moringa no copo e faz tipo uma prece meio grosseira. E diz assim: se Deus existe, porque ele não acreditava. Ele não acreditava em Deus, ele era ateu. Aí ele disse, se Deus existe realmente, eu quero que bote um remédio dentro desse copo, mas eu só dou 5 minutos. Olha só, eu só vou esperar 5 minutos. Daqui a 5 minutos eu bebo água. Quando passou 5 minutos, ele bebeu água. E ele achou a água amarga. Que remédio para fígado normalmente é amargo, né? É amargo, né? Vide o boldo, como é amargo. Aí ele achou aquilo estranho. Nisso entrou um colega dele dentro do quarto. Aí ele falou pro colega dele: bebe essa água da moringa. Porque ele tirou a água da moringa e botou no copo. O amigo bebeu a água da moringa e disse: a água da moringa está normal. Aí falou para ele assim: então bebe a água desse copo. Aí o amigo bebeu a água do copo e disse assim: nossa, o que que você botou nessa água desse copo? Tá amarga, muito amarga. Ele falou: não, a água do copo é da Moringa. O amigo dele: não é, não é, que a água da Moringa não tá amarga desse copo. Aí ele percebeu que tinham feito o que ele pediu: botar o remédio na água. E a dor dele passou. Como ele era ateu, mas não era ignorante. Ele deduziu o quê? Tem alguma coisa nessa história. Porque eu tirei a água da moringa, botei no copo. A água do copo está amarga, a da moringa não está. E a água que eu bebi para a minha dor no fígado. Você chega a que conclusão? Tem alguma Aí coisa. tem. Seria estupidez teimar. Aí ele vai começar.
a estudar os livros da doutrina. Aí ele vai fundar uma casa espírita lá dentro do hospital. Então você veja que até a metade da vida dele, como Jesus Gonçalves, como um leproso, ele era ateu ainda, para ver o quanto Arico sofreu. Então ele precisou dessa encarnação aqui no Brasil, porque a maior parte das encarnações dele foram na Europa. Ele precisou dessa aqui no Brasil, sofrendo terrivelmente, porque depois disso ele continuou sofrendo, continuou sofrendo, até morrer. Ele morreu sofrendo, que a doença foi cada vez, sabe, piorando a situação dele, para poder aliviar um pouco a situação dele, entendeu? Então, a gente percebe que você vai encontrar gente encarnada que é muito mal. Vários tiveram. Alarico, Nero, Calígula, Hitler e outros mais. Pessoas muito mais. Ora, quando essas pessoas muito mais desencarnam, elas vão para onde? Para o céu de maravilhas? Claro que não. Elas vão para Uhum. faixas vibratórias de acordo com o caráter delas. Mas Deus, como é Deus de amor e misericórdia, dá a todos oportunidade de reencarnar. Então, de repente, o espírito que foi um criminoso nazista da pior qualidade vai reencarnar. Ele vai reencarnar entre nós. E pode ser que aqui na Terra ele use de toda aquela maldade dele na vida dele, sendo chefe de quadrilha, chefe de facção, um cientista voltado a fazer o mal, porque ele é mau caráter. A moral dele praticamente não existe. Então, quando você vê esses espíritos aqui fazendo essas coisas terríveis, coisa que você diz assim, não é possível, meu Deus. E detalhe, gente, homens e mulheres, tá? Porque tem mulheres que são também muito, muito mais. Para a gente não achar que é tudo homem. Também tem mulher que dá, é muito má. São espíritos que Deus está dando uma oportunidade de reencarnar para procurar evoluir. Mas às vezes aquele espírito não aproveita essa reencarnação. E aí o que que acontece? O espírito desse à noite, ele dorme. Como todo mundo, ele desdobra. Chega no plano espiritual, os espíritos bons que patrocinaram a reencarnação dele vão tentar falar com ele, mas ele não dá ouvido para eles. Ele vai procurar quem? Outros espíritos desencarnados que são iguais a ele. Mas às vezes ele tem um poder tão grande, que ele pode dominar outros grupos desencarnados. Imagine um líder terrível, terrível desse das trevas, quando ele encarna. Você acha que ele perdeu a liderança dele? Não. Ele é tão mau, tão dominador, que quando ele encarna, os outros espíritos estão lá, continuam fazendo a vontade dele. Quando ele desdobra, desdobra toda noite, ele vai lá. Escuta aí, vocês estão cumprindo as minhas ordens? E os espíritos estão sob o comando dele, têm medo dele, porque sabem que uma hora ele vai voltar, ele vai desencarnar, e ele vai voltar, e vai cobrar daqueles que ficaram sob a tutela dele, se fizeram o que ele mandou. Entendeu? Então você tem muito espírito encarnado que no desdobramento do sono, meu Deus do céu, meu Deus do céu, ele fica livre no desdobramento do sono. E ele continua fazendo o que ele fazia antes. E no plano espiritual também, ele planeja com os asseclas dele coisas para fazer
quando ele soltar carne, poder colocar aqui em prática o que eles estão planejando lá. Então ele desdobra, faz aquela mesa redonda lá das trevas, ó, tem fulano, eu quero ajudar lá. Cada um dá uma ideia, bota um plano, ele, a conta desperta, ele coloca em prática aquilo que eles planejaram lá. Porque a gente tem que ter na cabeça isso, encarnar, transformar. A pessoa é matada no plano espiritual, num grupo encarnou, pronto, ele vai se desligar desse grupo. Não vai. Morreu, virou santo. Não vira santo. A criatura reencarna e desencarna com o mesmo caráter. Morreu, chega do plano espiritual com o caráter que tinha quando morreu. Reencarnou, chega aqui com o caráter que tinha lá do plano espiritual. Isso é certo. Morte ou nascimento não muda o caráter de ninguém. Então ele diz aqui, ó, eu fiz essa explanação para a gente prestar atenção aqui. É bom lembrar que controles em geral, e não especificamente guias, nem sempre são entidades desencarnadas. O que quer dizer que podem ser espíritos que se acham encarnados, embora sem condição de assumirem tarefas que exijam maior cota de presença e participação, podem, contudo, manifestar-se com alguma regularidade, quer dizer, no desdobramento. E quando você vê uma criatura dessa aqui entre nós, você olha, sabe, aquele que chefe de facção, esses caras que fazem essas coisas terríveis, você olha e pensa assim: aí está um espírito de um santo? Claro que não, não é? Quando a gente vê certos homens e certas mulheres, é bom também lembrar disso. Mulheres, a gente vê aí nos Facebook da vida fazendo coisas que você diz assim: meu Deus, como é que a criatura é capaz de fazer uma coisa dessa? O que é que você pensa, nós que somos espíritas, sobre aquele espírito que está ali? Que não deve ser brincadeira, não. Não, Deve não, ser alguém muito, muito. E que a gente tem que tomar cuidado. Rezar por ele. Rezar por ele. Mas, como diz Jesus, seja prudente como as serpentes. Né? Aí diz aqui, doutor Fodor, lembra que quem primeiro chamou a atenção para esse aspecto foi Allan Kardec, simultaneamente com o juiz Edmund, dos Estados Unidos. Cita o Dr. Ford um artigo do juiz sobre o assunto na publicação de Tratados Espirituais, de 24 de outubro de 1857. A manifestação ocorreu através da própria filha Laura, que funcionava como médium. Edmund conhecia a pessoa, mas não havia cerca de 15 anos. Diz ele que a identificação foi perfeita, à vista de vários elementos de discutível autenticidade. Foi um caso até que, acho que Kardec narrou na Revista Espírita. O juiz concluiu, obviamente, que seu amigo estava dizendo que a filha dele, médium, deu uma comunicação de uma pessoa que ele conhecia, mas que ele não via há 15 anos. E ele pensou que o amigo que deu a comunicação através da filha dele, que era médium, tivesse morto. Para dar comunicação através de médio, o que é que ele pensa? Ah, é um desencarnado. Mas verificou mais tarde não, penso os que esse mesmos. amigo, que em espírito se comunicou através da filha dele, que era médium, continuava muitíssimo bem vivo. Então ele recebeu uma comunicação através da filha dele, que era médium, de um amigo. Ele pensou que ele estava morto, mas ele estava vivo. Acrescenta a ele que vários outros episódios da mesma natureza consolidaram sua convicção na realidade do fenômeno. Muitos outros casos aparecem narrados em livros. Aqui é o nome em inglês que eu não sei o que significa, eu não vou ler.
Livro de K. K. Bates. Animismo, também tem um livro, Animismo e Espiritismo de Alexandre Kizakov. Tem outro também que eu não conheço, não sei ler em inglês, de Florence Marriott, e tantos outros que o Dr. Fodor cita sua extensa pesquisa sobre esse aspecto particular da fenomenologia mediúnica. Então, ele conta aqui vários casos que foram narrados nessas obras de pessoas encarnadas que, num desdobramento, deram passividade através de um médium. Não há, pois, como deixar de simpatizar com o desalento de Colin Wilson quando se queixa da dificuldade de conceituar, definir e catalogar fenômenos psíquicos, humanos em geral, diria eu. Então, esse Colin aqui, Colin, aqui ele está dizendo o seguinte: é muito difícil você classificar os vários tipos de fenômenos mediúnicos. Tem fenômeno para tudo quanto é tipo. E você não consegue anotar todos eles, tá? Aí está um fenômeno híbrido, quer dizer, híbrido, misturado e complexo. Temos visto aqui neste livro que nem todas as manifestações resultam de puro exercício da faculdade mediúnica. Vimos espíritos que funcionam como médios. É aquele, né, que recebe a mensagem do espírito para passar depois para o médium como médio de outros espíritos. Como podemos observar, há seres, olha aí, ó, há seres encarnados que se manifestam como espíritos através de sensitivos encarnados. Então, quer dizer, tem um encarnado que dá comunicação através de outro encarnado. Logicamente, esse que dá comunicação através de um encarnado está no desdobramento do sono, né? Como conceituar este último caso? Como chamar isso? O encarnado dando comunicação na casa espírita através de um médium encarnado. Como é que eu vou conceituar isso? O espírito Olha, encarnado que se desdobra para manifestar-se a luz, quer dizer, em outro lugar, está produzindo um fenômeno anímico, que o desdobramento é um fenômeno anímico, de desdobramento e deslocamento espacial, porque ele está na casa dele, ele se desdobra, fenômeno anímico, e vai para outro lugar. Isso é desdobramento espacial. Quando você sai de um espaço, que é o espaço da sua casa, vai para o espaço da casa espírita. É desdobramento espacial para ir ao encontro de um médium. E, simultaneamente, um fenômeno anímico. Por quê? Então, tudo isso aqui, olha só, ele está querendo dizer o seguinte: você desdobrar fenômeno anímico, você sair da sua casa em espírito e ir para outro lugar, é fenômeno anímico, é fenômeno espacial. Mas quando você incorpora no médium, esse fenômeno anímico vira fenômeno mediúnico. Aí você tem fenômenos misturados. Aí ele diz aqui, né? Para ir ao encontro de um médium e, simultaneamente, um fenômeno maligno. Porque quando eu, encarnada, estou dando comunicação através de um médium, eu estou funcionando como se eu fosse uma entidade desencarnada que muitas vezes nem se identifica. Eu estou, posso dizer assim, entre aspas, desencarnada, porque eu não estou fora da carne. Estou fora da carne. Se eu estou desdobrada, eu estou fora da carne. Estou só ligadinha pelo fio de prata, né? A única diferença entre alguém que morreu e alguém que está vivo dando comunicação é o fio de prata. Então eu posso dizer assim: eu também sou desencarnada, eu estou fora da carne. Eu sou um tipo de desencarnada, porque o meu corpo está lá da minha casa. Então, é uma mistura de fenômeno anímico com fenômeno mediúnico. Aí ele diz aqui, né? Ou sabe consciente, e aí o médium, o espírito que está encarnado e vai dar comunicação através de outro, ele não diz o nome dele, como muitos desencarnados não dizem. Ele aqui, ó, muitas vezes nem se identifica, ou sabe conscientemente que ali esteve. De outras vezes, o espírito encarnado atua através do seu próprio organismo
também como espírito. Ele fala pelo seu próprio corpo. É aquele, vamos dizer, o médium. Vamos dizer, Eloá. Eloá está na mesa mediúnica. Aí ela começa a dar sinais de que vai dar a comunicação. Aí vem o médium, começa a doutrinar Eloá. Só que naquele momento, não é o espírito dando comunicação, é a própria Eloá, fenômeno anímico. Então, ele pode atuar através do seu próprio organismo, seu próprio corpo, também como espírito da plena posse do seu potencial, de sua experiência, seus conhecimentos acumulados ao longo de muitas existências. Então, é quando o médium ele está falando, mas ninguém identifica que é o médium, porque ele está falando, às vezes, de coisas muito elevadas, que aparentemente o médium não sabe. Então, ele pode estar falando de coisas de ciência que o médium não sabe, mas o espírito do médium, né, que está naquele corpo, é conhecimento que ele traz de outras encarnações. Aí a pessoa vai dizer: ah, não pode ser Eloá, porque ele está falando, de repente, ele está falando sobre cirurgia. Eloá não é cirurgia, ele pode Rose, ser Eloá. Não é Rose, me Eloá. diz uma coisa, Fala, mas fala mais alto, Verinha. Que o microfone nesse está pequeno. momento, nesse momento, a Eloá tem consciência de que ela está falando por ela ou ela não tem Não, não consciência? tem. Porque ela está no Ah, transe tá. e ela está falando de coisas que estão no inconsciente dela de outra encarnação. De outra encarnação. Então aquilo está vindo. E a Eloá não tem noção. Entendeu? A memória dela é como se essa memória atual é como se ficasse apagada. E aquela mensagem está chegando, aquelas informações estão chegando, estão vindo do inconsciente profundo. Então, tomando conta da mente dela, do presente. Está vindo como se fosse uma cachoeira. E ela está falando, ela está falando, Uau! Mensagem. ela está falando. Mas nem Só que, depois da comunicação, Rose. às vezes, não. Depois ela Porque, assim, Aí ela geralmente. desperta, o doutrinador doutrinou como se fosse desencarnado e você não se deu conta. Não, Você eu digo não assim, se deu conta. porque normalmente os médiuns, eles, quando na avaliação, eles têm alguma lembrança, né? E Sim, nesse alguns, caso, mas não, quando o nesse processo caso, é mímico, não tem, não. Não tem, não. não, é por isso que eu estou perguntando, a minha dúvida é essa, porque às vezes, desculpa, nas avaliações, o psicofônico dá algumas características do espírito, né? Ou estava bravo, ou estava triste, ou estava constrangido, e, Ele, né? E quando é ele mesmo, no aí fenômeno fica anímico, naquela coisa da então ele mediunidade, não tem ele fica naquela observação a fazer, coisa né? de mediunidade inconsciente, aonde ele não Entendi. consegue se ver falando isso. As ideias vêm da cabeça dele. E ele vai falando. Ele diz até que é mediunidade inconsciente. Ele até lembra, às vezes, de cenas, de situações que foram ditas ali por ele. Ah, ele pode até dizer era um espírito que estava cavalgando, que estava fazendo isso, fazendo aquilo. Ele pode até contar, dizer, não, Entendi. eu Mas vi um porque ele espírito se fazendo. vê lá naquela Mas ele época, né? não percebe que é ele. Entendeu? Entendi. Ele Ele não percebe que é ele. Ele pode não narrar. percebe que é ele. Eu vi o espírito fazendo assim, agindo assado, mas ele não percebe que tudo aquilo era ele fazendo aquele tipo de coisa. Ele não consegue. E por isso que o doutrinador, às vezes, também não percebe. O doutrinador, às vezes, não percebe que o processo é anímico. Entendeu? É difícil também para o doutrinador perceber. Porque, na realidade, importa, né? Saber se é anímico ou se não é. Eu vou te falar com sinceridade, nesses anos todos que eu estive na mesa,
Eu nunca percebi. É muito difícil. Eu só percebia quando era um processo anímico, aonde eu percebia quando? Quando havia uma mistura desse inconsciente com o consciente. Por quê? Porque às vezes o médium usava muito, era o próprio linguajar dele na hora da comunicação. Ele estava falando de outras coisas, mas com as expressões que ele usa no dia a dia, entendeu? Quando você tem um colega com quem você tem muita intimidade, ele conversa e você conhece o modo dele falar. E às vezes esse médio trazia coisas diferentes, mais profundas, mas falando na linguagem dele. E aí você percebia que era o próprio ali o processo anímico. Mas é difícil. É difícil. Eu peguei poucos casos assim, porque é difícil. Quando a coisa é muito profunda, é difícil. Quando é mais superficial, você até percebe, mas quando é muito profundo, é difícil você saber. E às vezes é o próprio médium, né? E aí ele fala aqui, né? Ele diz: de outras vezes o espírito encarnado atua através do seu próprio organismo também como espírito. Ele está dando comunicação como se fosse um espírito, na plena posse de seu potencial, de sua experiência, de seus conhecimentos acumulados ao longo de muitas existências. É, vocês viram a aula do Haroldo Dutra Dias, o vídeo, a aula de quinta-feira passada, do livro Luz do Mundo, da Amélia Rodrigues? Foi o vídeo do Haroldo Dutra Dias. E o Haroldo Dutra Dias falou uma coisa que eu achei interessante. Ele disse assim, eu achei muito interessante aquilo que ele disse. Ele disse assim, a maioria dos expositores, desses que coordenam cursos expositores, a maioria foram sacerdotes. Ele até falou assim, sacerdotes egípcios. Eu vou até resgatar esse pedacinho. Porque ele estava falando dele como expositor, né? Aí, expositores, eu falei, aí ele falou assim, eu também, mas só que eu fui tipo assim, ele falou assim, Sacerdote. pelo conhecimento que tem, a facilidade para. Foram expositores, foram sacerdotes, aí ele, acho que ele falou egípcios, né? Sábios, assim. Mas depois ele falou, do meu caso, não. Do meu caso, fui sacerdote, mas ele quis dizer quase assim, do mal. Porque uma outra vez eu vi ele fazendo uma palestra, e ao final da palestra veio uma mensagem. Tinha alguém na palestra psicografando. E quando ele terminou de exposição, a pessoa que fez a psicografia passou para o coordenador do trabalho, era um seminário, e ele pediu, ó, virou para o Haroldo e disse assim: Haroldo, eu posso ler? É para você essa mensagem. Ele pode. E o espírito, assim, disse que era muito amigo dele, esse espírito. Ele não conhecia, mas o espírito disse que era amigo dele. Estava dizendo que ele, hoje, como Haroldo, expositor espírita, estava resgatando para o lado do bem espíritos que ouviam o que ele pregava, principalmente do Evangelho, e mudavam o pensamento, né? Que ele estava usando a facilidade dele de expor, o conhecimento dele que ele tinha do Evangelho, para ajudar, para fazer o bem, né? O contrário do que ele tinha feito em vidas passadas, onde ele usou o conhecimento dele para o conhecimento religioso para desvirtuar pessoas. Porque a gente sabe, né, que tem muita gente, sacerdotes religiosos, que usam o conhecimento de Deus, da religião, para o mal. Hoje eu vi um na internet, pastor vendendo, olha só, martelo a R$ 10.000 cada um. Que martelo é esse? Martelos que Noé usou para construir a arca de Noé.
Meu Deus. Muita gente Caramba! compra. Essa me Martelo detonou. bom, hein? Até E hoje tá você vê hoje, Imagina, gente. você vê E hoje, tem quem compra. Tinha a quem, gente quem não guardou vê, esses vê martelos, gente, para pessoas testar. vendendo nas igrejas óleo ungido que trouxe de Israel É verdade. e É. que não passa de óleo de soja, vendendo vidrinhos nos templos religiosos. Vocês já viram? Vendendo vidrinho, Já, aquelas já, ampulhas de já. vidrinho de óleo, Ô, óleo Rose, ungido. Sim, esses sim. E óleos, também, eles presta atenção, levam pessoas vendendo garrafas de água que dizem que de trouxeram do Rio Jordão. isso. Até os Esse 30 óleo e eles quantos levam anos eu para os estava na igreja. hospitais. Eu lembro. Eles levam esses óleos para os hospitais para ungir os doentes. Dizem que Que Oferecem coisa, né? oração lá daquelas e oliveiras, ungem. das oliveiras de Israel. Meu Deus. Tem gente E é, vendendo e o o pessoal compra. pregos que prendeu Jesus na cruz. Esse está vendendo martelos que Noé usou para construir a arca, e a 10 mil reais cada martelo. Não tem os que vendem nas igrejas vassoura a 1.000 reais para você espanar o mal, varrer o mal de dentro da sua casa. Ai, meu Deus do Gente, você céu. encontra de tudo. Tudo. Você encontra de tudo. Eles vendendo nas igrejas de Tudo que dê dinheiro, tudo. né? Coisas que você diz assim, eu não acredito. Vendendo. Dizer caneta benta, óleo, água, um monte de coisa. Um monte de coisa. Eu pergunto, isso não é usar mal a fé? E É. os que desencaminharam pessoas, desencaminham pedindo para a pessoa passar por nome dele a escritura da casa. Nunca viram isso? Pessoa daí, gente na delegacia processando o pastor da igreja, que obrigou, quer dizer, convenceu a pessoa a passar a escritura da própria casa, a Eu passar, conheço a um passar, rapaz que fez passar o seu isso. próprio carro. Fala, Verinho. Eu conheço o amigo do marido da minha sogra lá no sul, trabalhador do correio. Ele fez isso. Passou a casa Passou, cara. para a Passou, igreja. né? Passou. Aí depois vai para a Pois é. delegacia e acaba de conseguir de volta alguns, que é o estelionato, né? Outras pessoas, eles dizem, chave do seu carro, eu vi já, me dá a chave do seu carro aqui na minha mão, que amanhã você vai ganhar 2 carros. A pessoa É. ambiciosa, que diz que Deus vai dar 2 carros para ele. Se você passar a sua casa, Deus vai te dar 3 casas. Entendeu? Você A pessoa conhece gente ambiciosa. que deu a casa, Então, que deu a casa. passa a Hoje não tem o que escritura da morar, onde casa. morar. É igual essas pessoas que na internet, não vê pessoas da internet que se apaixonam por outras e dão uns 30, 40 mil reais? Não tem esses casos. Tem esses casos. É a mesma coisa que o cara faz na igreja. Tem curso nessas igrejas malucas de como você arrancar dinheiro das pessoas. Pastores dando aula para outros pastores, ensinando como arrancar Belo pastor, dinheiro das pessoas. São pessoas. Aí você pergunta: incrível. quem é que faz isso? São médiums. Porque uma pessoa, para ficar na frente do palco, uma plateia de 300, 400 pessoas, que essas igrejas evangélicas enchem, não enchem? Para convencer pessoas a entregar o óculos, a prótese, já não viram isso? No Maracanã? A prótese, a bengala, a casa, o carro. É qualquer um. Não, é um médio com dom da palavra. É um médium, só um médium. Esses caras são médiums, porque eles têm o magnetismo, o dom da palavra, usando tudo para o mal. Eles seduzem com a palavra, são médios com o dom da palavra. E arrastaram ao longo de toda a história multidões, convenceram grupos de 700 a se suicidarem. Não isso aconteceu uma vez aí?
um grupo aqui, acho que é da América Central, 800 pessoas se tomaram veneno, Pois é. porque É. ele, o chefe lá, isso é médio, é mediunidade. Mas é o médio que usa a mediunidade sem Normal. Jesus. Ele É. é médium, ele é médium. Um cara para ficar na frente de 3, 4, 5 mil pessoas, gritando, falando, e todo mundo fica assim. Não é assim que ficam? Magnetizados? Isso é um médium, mas um médium do mal. Um médium Muito sem mal Jesus. isso. Que usa a sua mediunidade, que ele nem sabe que é médium, ele sabe que ele tem a capacidade, mas ele não sabe que é médium. Ele usa essa capacidade. Aí foi que ele falou para o Haroldo, que lá no passado ele usou essa capacidade dele para prejudicar a pessoa. Agora ele está usando para o bem, porque a capacidade é boa. A capacidade é boa. A mediunidade não tem nada a ver. A mediunidade é boa. Quem usa ela para o mal, não tem. Então, não é que o médium é mal, que você vai dizer que a mediunidade é má. Não, porque o dia que ele usar essa mediunidade, essa capacidade que ele tem para o bem, ele vai fazer um espetáculo. Multidão, né? Ele vai fazer um espetáculo. Então, o problema não está da mediunidade dele, está Tá nele, nele. o caráter dele. Cara. Então, o Haroldo, nessa palestra de quinta-feira, ele falou sobre Uhum. isso. É o caráter. O que que você faz com a sua mediunidade? Arrasta multidões para o mal, usa mal a sua mediunidade. O que que você faz com a sua mediunidade? Ah, eu evangelizo. Usa a sua mediunidade para o bem. Espetáculo. Entendeu? Então, ele está dizendo aqui, ó, de outras vezes, o espírito encarnado atua através de seu próprio organismo, também como espírito, na plena posse de seu potencial de sua experiência, de seus conhecimentos acumulados ao longo de muitas existências. Então, nós temos muitos conhecimentos acumulados. Ninguém sabe quantas encarnações já teve. Nenhum de nós sabe. Ninguém sabe o quanto nós sabemos. Ninguém sabe, nem eu sei. Eu não sei o tamanho do meu conhecimento. Mas quando você, no processo anímico, ou você incorpora no médium e começa a falar, você pode colocar ali o seu conhecimento que está lá arquivado. Conhecimento que você traz de outras vidas. E que nessa vida você nem desconfia que sabe. Você nem desconfia que sabe. Porque nessa vida você pode estar fazendo coisas totalmente diferentes do que você fez na vida passada. Por exemplo, nessa encarnação você pode ser uma professora. E na outra você foi um médico. Então, de repente, você pode estar aqui falando de medicina, mas a tua personalidade atual vai dizer assim: não, não fui eu, não. Falando de medicina, eu tenho medo até de hospital. Suporto ver sangue. Então, não, não é eu, não. Mas às vezes era. Porque às vezes, numa encarnação passada, você foi médico e por alguma razão você está falando sobre aquilo. Porque, como ele diz aqui, né? Essa pessoa que está dando ali a comunicação, essa pessoa encarnada, ele vai falar, ele vai mostrar, ele está aqui, ó, ele, no desdobramento, está na plena posse de seu potencial, de sua experiência, de seus conhecimentos acumulado ao longo de muitas existências. O conhecimento que nós temos acumulado de inúmeras existências é imenso. É imenso. Você não tem ideia do arquivo que você tem guardado. A gente não tem ideia. Então, quando você dá uma comunicação anímica, ou através de um médium, anímica você falou sozinho, ou então mediúnica através de um médium, você pode falar de coisas que você nem imagina que você conhece. Entendeu? Você pode falar de coisas que você nem imagina que aquele conhecimento é teu. Aí diz aqui,
Isso pode ocorrer quando a pessoa fala em regressão de Questão de memória. desdobramento. Quando escreve por psicografia anímica, o que é psicografia anímica? É você entrar em transe e começar a escrever coisas da sua própria cabeça. Mas quando você volta desperta, você olha e diz assim: não, isso aqui não fui eu que escrevi, não. Nossa, ele está falando aqui de coisas de física, de química. Não, não fui eu que escrevi, não. Pode ter sido você, sim. Você estava em transe, escrevendo coisas que estão arquivadas aqui. E que você, aqui dessa encarnação, não sabe que conhece. Então, isso aqui, né? Isso pode ocorrer quando fala em regressão de memória, desdobrado, quando escreve por psicografia anímica, por inspiração, o desenho pinta. Então, de repente, você começa a pintar e você nunca pegou nem no pincel. Então, isso pode acontecer. Aí que ele diz, como é difícil você classificar um fenômeno, porque da mesma maneira que cada pessoa é de um jeito, e são muitos jeitos, né? Porque são muitas pessoas, os fenômenos também são vários. E você não vai conseguir classificar todos os fenômenos. Porque cada dia você pode produzir um fenômeno diferente. Entendeu? É muita coisa. É muita variedade de fenômeno, muita variedade de mediunidade. Da mesma maneira que tem muita variedade de pessoas. Cada uma tem um jeito diferente. Como também vários tipos de doença, né? Cada dia aparece uma nova aí por aí. Então, ele fala sobre isso, né? Daí a importância da gente conhecer essas coisas, da gente poder, quando acontecer um fato desse, a gente saber que não é fantasia, não é invenção de cabeça de gente maluca. São coisas que acontecem. Então, gente, ó, vamos marcar hoje é dia 14, né? Dia vinte É. e um, a gente começa aqui, ó. Este aspecto foi percebido, bota aí, 21/8/25. Esse aspecto foi percebido com extrema cuidado. É fantástico a gente ver, ficar lendo sobre isso, né, gente? Nossa, descobre cada coisa. É que você diz assim, meu Deus do céu, como a capacidade humana é absurda. A capacidade humana é absurda, Incrível, incrível. né? Porque nós somos diferentes, né? Nós somos diferentes e cada um tem um jeito de ser. Aqui entre nós, cada um tem seu jeito de ser, seu conhecimento, cada um traz a sua contribuição, seu... e a gente vai aprendendo. E o Emílio traz essa possibilidade para a gente, né? Gente, hoje nós vamos receber aqui na nossa casa, a nossa palestra, às 6h30, uma companheira que vai falar de um assunto muito interessante, um assunto que está bem dentro daquilo que a gente vai falar, né? Ela vai falar sobre o argueiro, aqui, ó, capítulo 10 do Evangelho, deixa eu ver aqui, capítulo 10, item 10 a 13. Não julgueis para não ser julgados, e atira a primeira pedra aquele que estiver sem pecado, né? É o item 11 a 13 do Evangelho. Então, é tema, né, que é muito voltado para a questão da nossa moralização. E como a gente tem visto atualmente, né, esse tema é o primeiro lugar das provas de sucesso, né? Nos últimos tempos, esse tema aí que está aparecendo direto. Então vamos aqui, né? Daqui a pouco tem o nosso livro da estuda da Amélia Rodrigues, né? Deixa eu pegar aqui a Amélia Rodrigues, Luz do Mundo. Hoje é o Capítulo 8, capítulo 8, Pescadores de Ouro. Pescador de Homens, né? Então, gente, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus por essa oportunidade maravilhosa, né? Da gente estar aqui estudando, procurando crescer, procurando melhorar. Que o Senhor nos abençoe.